Muito bem, agora vamos para o módulo 2, comportamento organizacional, detalhes que revelam a empresa como pessoa, do nosso curso 3C, 1D, a empresa é uma pessoa, o que um bom colaborador precisa saber. Vamos falar agora de comportamento organizacional. Comportamento organizacional é um conjunto de comportamentos e atitudes praticados pelas pessoas que compõem a empresa, tanto funcionários quanto seus diretores, e o impacto que tais condutas e costumes têm sobre o andamento e desenvolvimento da organização. Dessa maneira, o comportamento organizacional influencia todo o clima da corporação e pauta quais são as visões e impressões que as pessoas ligadas a ela possuem deste local de trabalho. Portanto, a cultura organizacional é um conjunto de valores que permeiam aquilo que a empresa é. Já o comportamento organizacional é a cultura organizacional em ação, funcionando na prática, realizando as atividades diárias da organização, seus projetos, sua forma de relacionar com todos. E os dirigentes tomam decisões na empresa com base em seus valores, com base no que acreditam ser o certo, e isso gera o comportamento organizacional. Isto faz com que a cultura organizacional se coloque em ação dentro deste comportamento organizacional e as coisas começam a acontecer, coisas muito práticas, como contratar, como desligar colaboradores, como fazer uma nova parceria, como lançar um novo produto, como se relacionar com fornecedores, com terceirizados, enfim, tudo aquilo que a organização faz está pautado na cultura organizacional, com um comportamento organizacional sendo colocado em prática através de suas ações. E esses valores influenciam a forma da empresa agir diante de colaboradores, clientes, parceiros, sociedade em geral, representantes do governo, com todos que a organização se relaciona, ela apresenta os seus valores, ou seja, a sua cultura, e apresenta o seu comportamento mediante decisões diárias, que também influenciam questões financeiras relacionadas ao meio ambiente, atendimento aos clientes e qualidade. Ou seja, todo este processo e todas essas relações são impactadas pela cultura organizacional, por consequência, o comportamento organizacional se faz presente diante de todos que se relacionam com a organização. E ainda falando de comportamento organizacional, como vencer em qualquer ambiente? Valorize os pontos em comum entre você e a organização. Ou seja, você acredita em algumas coisas, você tem alguns valores, você tem algumas metas, você tem alguns propósitos, enfim, você é um profissional que tem os seus anseios, você é uma pessoa que tem seus valores e comportamentos, e a organização também tem os dela. Portanto, é importante que você detecte aquilo que vocês têm em comum e comece a valorizar esses pontos. Isso vai fazer com que você trabalhe muito mais intensamente na sua carreira. Lembre-se que, mesmo quando as coisas não estão bem, as superações dos desafios diários trazem lições valiosas para a sua carreira. Portanto, quando vencemos, aprendemos e nos desenvolvemos. Quando enfrentamos desafios e até mesmo algumas derrotas, também nos desenvolvemos. Quando aprendemos a ser flexíveis diante de algumas situações, também nos desenvolvemos. Portanto, trabalhar numa organização e contrapor os nossos valores com os delas e comparar os nossos valores com os delas e vivenciar algumas situações desafiadoras é muito interessante para o desenvolvimento da nossa carreira, porque nos faz mais flexível, nos faz preparados para evoluir cada vez mais. E ainda falando sobre como vencer em qualquer ambiente relacionado a comportamento organizacional, nós temos que lembrar que, sendo um relacionamento positivo com a organização, faça um projeto de desenvolvimento dentro da empresa, considerando as fortes conexões entre você e a empresa, e deve incluir onde você quer chegar, o que precisará estudar e que competências você vai precisar desenvolver.
Em outras palavras, se as coisas estão caminhando bem, trabalhe, estude, se prepare para continuar fazendo com que esta relação seja cada vez mais positiva. E se sua relação com a empresa é esporádica, pois não é sua empregadora, como é o caso dos vendedores e fornecedores, então seja um observador e fale o que a empresa pessoa espera ouvir. Exemplo, nosso material vai ajudar sua empresa a economizar. Imagine que você observou que a empresa gosta de economizar, gosta de reduzir custos, valoriza muito esse aspecto. Então, você pode demonstrar isso no seu produto, no seu serviço, para melhorar a sua relação com a empresa. Nosso material é de fácil manuseio e muito valorizado pelas equipes das empresas. Se é o caso da empresa que busca facilitar o trabalho dos seus colaboradores, que valoriza suas pessoas, então esta é uma frase que de fato faria diferença na negociação com esse tipo de organização. Nosso material é reciclável e seu resíduo poderá fazer parte de sua política positiva de cuidados do meio ambiente. Neste caso, você tem uma relação esporádica com essa organização, mas você percebeu que ela é uma organização que tem preocupação com o meio ambiente e você aproveitou a oportunidade para destacar este aspecto do seu produto. Portanto, quando nós observamos a organização onde nós estamos, nós começamos a falar uma linguagem que ela aceita mais, que ela está esperando ouvir de nós. É como uma pessoa. Você se dá melhor com algumas pessoas e com outras nem tanto. Por quê? Porque há questões em comum e até mesmo a relação entre vocês envolve simpatia, envolve ser agradável, envolve falar com o outro aquilo que ele espera ouvir também, porque isso facilita a relação entre as pessoas. E a organização é uma pessoa com a qual nós devemos facilitar a nossa relação também. Vamos agora fazer uma revisão sobre os nossos aprendizados neste módulo 2. O comportamento organizacional é o conjunto de comportamentos e atitudes praticados pelas pessoas que compõem a empresa. Considerando que os comportamentos provêm do que os dirigentes e líderes acreditam, os quais estão baseados em seus valores, então o comportamento organizacional é a cultura organizacional em ação. Nós temos que entender esse aspecto da organização que nós estamos, porque ela é uma empresa-pessoa, para com ela fazermos uma boa parceria. Que a partir do conhecimento da empresa-pessoa, nós podemos encontrar formas de nos relacionarmos bem com ela, seja usando a estratégia da compreensão e adaptação para prolongar esse relacionamento, seja gerenciando tal relacionamento até concluir uma etapa importante da vida pessoal e profissional, sem jamais desvalorizar os aprendizados que cada experiência nos traz. Portanto, nós estamos sempre aprendendo. Se ficarmos numa empresa um mês, se formos profissionais competentes e comprometidos, neste um mês que ficamos, vamos deixar a nossa marca, vamos deixar algo positivo. Se ficarmos uma década, certamente será uma década intensa de grande aprendizado, sendo muito positivo para o colaborador e muito positivo para a organização. O importante é que nós entendamos que não há lugar perfeito e que nós temos que entender a nossa organização como pessoa e procurar fazer com ela uma boa parceria. E agora chegou a hora do seu autodesenvolvimento. Eu deixei para seu acesso na nossa plataforma a autoavaliação DISC Teste Simplificado, que você pode fazer tanto em PDF como também utilizando uma planilha Excel que está disponibilizada para você. Este autoteste vai revelar 4 características fortes em você, medida com alguns pontos, onde você vai verificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos que não são tão destacados. A dica que eu lhe deixo é: procure sempre se aproveitar dos seus pontos fortes. Se você é mais analista, você deve procurar então um trabalho que exija mais concentração, que exija mais detalhamento, talvez até cálculos.
talvez trabalhar com planilhas, talvez trabalhar com leis, normas, regras, enfim, tudo aquilo que exige mais detalhamento, mais observações de sua parte, é um trabalho mais interessante para você. Agora, se você é um comunicador, você deve procurar se relacionar mais com as pessoas, procurar trabalhos que exijam de você este ato de comunicar, esse ato de estar com as pessoas. Basta você se conhecer para você fazer as suas melhores escolhas. Enfim, na medida que você vai se conhecendo, você vai fazendo uma viagem no autoconhecimento, você vai melhorando cada vez mais o seu desempenho, você consegue aproveitar-se das suas melhores características, das suas melhores competências em prol do seu sucesso profissional e também nas suas relações com as pessoas. Espero que o DISC Teste Simplificado seja positivo na sua carreira e na sua vida. Muito bom, terminamos aí o nosso módulo 2 deste nosso curso 3C 1D. A empresa é uma pessoa, o que um bom colaborador precisa saber. E assim nós vamos firmes e fortes, desenvolvendo cada vez mais. Espero você no nosso módulo 3. Forte abraço!